E o podcast de hoje vai ser sobre o mundo dos negócios. Bem-vindo você ao DestravoCast, muita satisfação estar aqui. Temos um convidado especial para esse episódio, mas antes disso eu quero te pedir, vai lá no nosso canal DestravoCast, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Toda semana um episódio inspirador aqui no nosso canal. E o episódio de hoje, gente, eu estou tendo o prazer de receber uma pessoa que eu já posso considerar amigo pela energia que trocamos, pela frequência e tudo mais. Ele, André Brolio, ele que é empresário, mentor, escritor e referência no mercado imobiliário. Ele já estruturou mais de 120 negócios, projetos, com um somativo de 17 bilhões em VGV. Ele é criador também de um negócio, do método negócio real. Isso me interessa muito, será tema de um outro podcast. E autor do livro O Homem Forjado no Deserto. Além disso, ele também é faixa preta em Kung Fu, traz uma única visão, uma visão muito boa de disciplina, de negócio, sobre a vida. Isso é muito interessante. Então, o episódio de hoje a gente vai focar sobre o mundo dos negócios. E bem-vindo, André, ao nosso DestravoCast. Que prazer tê-lo aqui. Te agradeço muito pelo convite, o prazer é meu. A gente se conectou muito rápido, como você falou, é recente, mas eu também já te considero amigo. Boa. A gente, quando começa a viver, né, em sintonia, nessa frequência que a gente tá, as coisas são muito rápidas. A gente vai se acostumando com isso, a gente conecta com as pessoas, a gente já sabe que tem uma sintonia fina ali, então Muito bom. eu te agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que tem muita coisa aí para a gente compartilhar e novos projetos também que vão surgir. Boa. É uma verdade, André. Essa coisa da sintonia é meio que você vai num caminho que é muito similar ao caminho que a gente está e em algum momento a gente se encontra. Então, boa parte das diferenças, digamos assim, que comumente aconteceria, elas já são eliminadas. Uma das coisas que aproxima são os ideais, o propósito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de família, quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente fala de comportamento nos negócios, a gente já está muito similar, isso é o que nos aproxima. Já se entende sem precisar falar muita coisa, né? Exatamente, foi o que aconteceu. Eu conheci André recentemente, tanto ele como a esposa, né, a Jéssica, e aí a gente teve aquela conexão. E dentro desse propósito do DestravoCast, de trazer pessoas que inspiram, que tenham histórias de vidas interessantes, que conheçam tecnicamente do seu negócio, do seu mercado, a gente sempre traz convidados como você. Então, o nosso tema de hoje, André, é falando sobre fazer negócio. Para muita gente é uma dificuldade. Uhum. As pessoas têm umas barreiras, têm uns... Na tua visão, na tua experiência, onde é que está a chave de um bom negociador, de fechar um bom negócio? O que foi que te autoafirmou nesse universo? Eu vou te falar talvez mais de uma, tá, Gelson? Mas assim, eu te digo que o que mudou a minha vida como negociador, de fato, foi primeiro conhecer as minhas emoções, me conhecer os meus padrões, o meu modelo mental, como que eu reagia a várias situações e começar a ressignificar algumas coisas para modelar, para moldar isso. Por quê? Porque eu comecei a perceber, né, depois de um tempo já de mesa, de negociação e participando ali de muita interação com pessoas completamente diferentes, né? Porque a gente no mundo dos negócios, cada hora tá de frente com alguém, a gente não sabe a história daquela pessoa, o que ela carrega, os traumas, os negócios que ela já fez, as experiências que deram certo, que deram errado, a família, a gente não sabe quem tá do outro lado, né? E aí a gente se depara com situações diversas. E o modo como a gente reage numa negociação é uma das chaves que eu virei, que me ajudou muito a ter performance de fato nesse mundo dos negócios. Por quê? Eu comecei a perceber que eu reagia de determinadas formas mecânicas, automáticas, quando eu estava fazendo negócio. E eu não conseguia muito bem controlar. E aí, investigando isso, estudando, me conhecendo, me aprofundando, eu fui perceber que tinha relação com padrões meus de comportamento que eu carregava há muitos anos. Não era daquele negócio específico, não era daquele momento. Então, uma das chaves que me virou, sem dúvida, foi poder buscar esse autoconhecimento para trabalhar
os negócios, quebrar paradigma, quebrar barreira emocional, ressignificar um monte de coisa, porque a gente às vezes tem uma impressão de que negociação é só técnica, né? Que tem muita técnica mesmo, e a gente aplicando técnica a gente percebe. Sim. Depois que você tem já uma maturidade nisso, você aplica uma técnica, você testa. Putz, essa aqui funcionou. Essa aqui funciona com tal pessoa, com tal tipo de pessoa, com outro tipo não funciona. Então você começa a refinar isso. Mas a técnica por si só, sem você ter o background ali, o controle das tuas emoções, ela é pouco efetiva. Porque você vai reagir como um piloto automático mesmo. Eu imagino, André, você na negociação lida com todo tipo de pessoas, né? E você vai ter aquelas pessoas mais flexíveis, mais maduras, as pessoas mais, olhando no bom sentido do olhar, tipo uma guerra, né? Mas uma guerra saudável, digamos assim. E aí eu lembrei daquele livro A Arte da Guerra, que tem a ver com essa coisa do autoconhecimento, e você se conhecer e conhecer Se o conhecer o opositor, né? teu exatamente. Pinchar à sua frente, o seu interlocutor. E olha que coisa interessante, quando você se conhece, eu pude perceber isso também na prática, tá, Jasso? Você já começa a entender certos mecanismos, né, de gatilho emocional, porque, de fato, a inteligência emocional é uma baita de uma vantagem competitiva para quem trabalha em negociação né, na sua profissão ou no seu dia a dia, e a gente negocia em vários tipos de situações, né? Esse tipo de percepção, quando você entende o mecanismo em você, você também começa a perceber no outro, cara. E isso é muito interessante, porque aí vira uma nova vantagem, né? Você, além de controlar a tua emoção e a forma como você reage, eu começo a entender como que o Jaelson reage. Então eu também sei, talvez quando vai acionar um gatilho dele, se acionar, como que eu consigo trabalhar isso de uma forma de não deixar ele escapar na negociação, né? Porque já vivi várias situações que, assim, se a pessoa explode, cara, se vai para um extremo, às vezes você não retoma mais aquele negócio, né? Ele pode ser perdido. Pode ser perdido. Imagina, André, que cada negócio é um momento novo. Essa é a mágica, para mim é uma das coisas mais legais, cara, do mundo dos negócios, sabe? Da negociação, porque cada projeto, cada negócio que a gente senta é um mundo novo, porque é uma pessoa nova, né? E um momento novo. Eu fiquei pensando aqui agora, imagina você, com a experiência que tem, eu acho que já de tudo você viu um pouco, chega um interlocutor, alguém que você vai fechar um negócio, e a pessoa é aquele tipo desconfiado, porque hoje em dia as pessoas meio que são meio que Tomé, né? Só acredita meio que vendo, tem muitos. A gente até fala a expressão, uma relação que precisa ter uma conexão almática, né? De alma, para que aquela coisa realmente aconteça melhor. Mas me dá uma dica, me explica uma coisa. Pessoas que entram no jogo já desconfiados, com uma certa resistência, com uma certa barreira, achando que de repente vai ser passado a perna, porque tem gente que traz traumas do passado e aí já chega trivado ali. Muita coisa. Como o André faz? Reativo, completamente reativo. Vou te falar algumas coisas. Primeiro, saber lidar com o não. E o não é uma ferramenta poderosa na negociação, porque tem muita crença de que a gente precisa entrar numa negociação buscando sim, né? De fato, o sim, ele é fundamental, porque a gente, né, todo mundo busca o fechamento, né? No final das contas, a gente quer o fechamento. Só que o sim é o que a gente tem que buscar lá no final. Até chegar ao sim, a gente pode buscar muitos nãos, e é positivo o não. Eu vou te explicar por quê. Caramba, olha que inversão de crença, que é a mentalidade do negociador que sabe jogar. O não, quando você diz não para algo, você não se sente no controle, você não se sente confortável de falar, não, isso aqui eu não quero. Você não se sente assim, cara, não. Isso não. Você dá o controle para outra pessoa quando ela tá falando não. Ela se sente no poder. Então, assim, você buscar nãos estratégicos, ou você saber lidar com o não da outra pessoa durante uma conversa, uma interlocução, isso é extremamente estratégico e positivo. Então, o primeiro passo de preparação mesmo, né, emocional e mental é aprender o não, porque a pessoa reativa, ela vai falar muito não para você. Essa pessoa que é travada, você vai começar a tentar por um caminho, vai por outro, ela não é não atrás de... E o cara não tá preparado, ele já ouve o primeiro, o segundo, o terceiro não, ele fala, putz, com isso aqui não vai dar, não adianta, não vai ter negócio. Ou ele vai atravessar, tentar quebrar a barreira de forma bruta, e aí a relação vai estressar e não vai ter negócio, ou então ele vai recuar e vai desistir. Então aprender
ter essa resiliência de ouvir o não e tudo bem. O não, ele é positivo porque eu tô caminhando. Porque o não, eu tô deixando a pessoa cada vez mais confortável, cada vez mais no controle, entre aspas, no controle da situação, né? Porque quem tá controlando no final, se você tá consciente do que tá acontecendo, quem tá controlando a situação é você. Deixa o outro falar não. E aí, outra coisa, Gerson, que você falou até muito, muito, muito feliz, a questão da conexão, ela é almática mesmo, né? Então, entender que essa conexão, ela vem de outro lugar, ela não vem só do mental, do racional, não, ela vem da alma, ela vem do coração. Então é buscar, a gente tem que começar a conhecer a pessoa que está do outro lado, né? Então tem uma virtude importantíssima num negociador que é a paciência. Isso eu acho que é fundamental. Por quê? Se a gente vai querer direto para o sim, vai atropelar, né, etapas, vai atropelar barreiras, muitas vezes a gente vai afugentar quem está do outro lado. O cara que é paciente vai fazer pergunta, vai por um caminho, vai por outro, vai querer conhecer primeiro a pessoa. Você sabe que durante algum tempo, no início da minha trajetória de negociação, eu morei em Minas, né? Eu sou daqui de São Paulo, paulistano, mas eu morei em Belo Horizonte, né? A trabalho eu fui e comecei na verdade eu iniciei essa trajetória de negociação de terrenos lá em Minas. E é muito interessante, eu também tive uma experiência de morar em Salvador, né, numa época meio quase que simultâneo, né, um lugar no outro e tal. Então eu pude perceber, tratando de negócios também, as características culturais ali, né, das pessoas. E o mineiro, ele tem uma forma de fazer que me ensinou muita coisa. Por quê? É engraçado, muitas vezes uma reunião de negócio ela vai durar 2 horas lá, que poderia aqui em São Paulo durar 20 minutos. Por que lá o mineiro demora 2 horas aqui e o paulistano demora 20 minutos? A gente aqui nasce com uma cultura, ou cresce, né? Quem trabalhou muito no ambiente corporativo, muito objetivo, muito direto. Não sei se você viu isso. Percebendo isso. Lá, eu sentava e eu ficava ansioso, porque o negócio não ia, e eu tava lá com o meu parceiro, e puta, conversa pra lá, conversa pra cá, conversa pra lá, conversa pra cá, pão de queijo, o cafezinho, molinho, não sei o quê. Tem pãozinho de queijo aí? Não tem, né? Que você vai bem, né? E aí depois eu fui entender, porque eu tinha um parceiro lá que é um cara que começou a me ensinar, a abrir caminhos pra mim. Por que que eles levavam tanto tempo pra ir pro assunto? Buscar um ponto de conexão. Encontrar um ponto em comum. Isso, cara, eu tenho isso. Você tem essa... Eu tenho. Eu geralmente, assim, às vezes a minha mulher diz assim, minha mulher é engenheira e ela é muito objetiva. E ela quer, às vezes eu digo, não, eu dou as rodeadas aqui pra sentir, pra encontrar esse ponto de conexão, né? Porque assim, cara, onde é que a tua visão de mundo se encontra com a minha? E aí aí da minha... Aí conecta, cara. Aí flui mais. Isso numa negociação também é fundamental. Porque a gente entra, muitas vezes, né, enxergando quem está do outro lado como um oponente, um adversário, né? Alguém que, não, eu vou entrar num conflito. Tem um conflito natural, é óbvio, numa negociação, porque tem um jogo de interesses ali, né? Precisa sair um acordo que ambas as partes têm interesse. Mas se você vê a outra parte como alguém que você precisa se conectar, e aí tem ferramentas para isso. Por exemplo, né, o que eu estava te contando, conversa, pergunta, e vai até achar algum ponto. Putz, achou um ponto em comum, conectou, a conversa vai para um outro nível. Então essa pessoa que você descreveu, alguém traumatizada, reativa, cheia de barreiras, cheia de proteção, né, busca segurança. Essa pessoa busca segurança. Então você tem que entender o que a pessoa está buscando, né? Deixa eu então deixar ela segura primeiro, né? Segura comigo, entender que eu não tô querendo passar a perna nela, né? Entendi. Então deixa eu me conectar, essa pessoa vai me conhecer um pouco mais, a gente achar um ponto em comum e aí a gente vai avançando aos poucos para falar daquele acordo, daquele negócio. Imagina, o personagem fazendo uma negociação com o André Broio. O cara que se acha. Vamos lá, porque você, inclusive, você chegou num patamar de avançar com vários negócios, chegando numa cifra que enche os nossos olhos, né? Quando você chega aqui em 17 bilhões de negócios, né? Entre todos fechados, é uma coisa também interessante. Nesse meio deve ter tido todo tipo de... Sem dúvida, né? De pessoas. Aí eu tô simulando aqui uma situação, uma conjectura. Uma pessoa que se acha, você sabe que no mundo dos negócios, e assim, cada vida é uma vida, e tem gente que se prevalece ou se estriba mesmo nas posses. O cara que tem lá uma Porsche, tem vários carros, o cara que tem muita grana,
e o cara que ele acha que por conta disso, ele senta com o André Brolio para fechar um negócio, ele senta com essa pose aí toda. Qual a estratégia do André para ele para chegar nesse contento? Porque se você pegar, por exemplo, vamos falar de dois extremos, é o cara que tem muita grana, mas não aparenta ter, né? O cara que realmente curta a simplicidade, e tem o cara que ostenta mesmo lá, que chega lá com um relógio assim e tal. Eu digo isso porque eu não sentei ainda com essa figura, né? De repente eu vou sentar amanhã, mas tudo bem. Já tá se preparando. Já estou me preparando, tendo uma aula aqui, né? Porque o André também é professor, ele termina aqui ensinando a gente aqui. Você tá com essa figura aí, esse pavão misterioso, como é que a gente deve fazer? Primeiro, deixar teu ego de lado, né? Porque a gente tem que deixar o ego também nosso. Por mais que a gente veja que a outra pessoa, né, tem um ego muito maior, mas a gente também tem o nosso, né? Todo mundo tem uma influência do ego. Então, primeira coisa, por que eu falo isso? Porque em algum momento pode pegar no teu ego alguma coisa que ele vai falar. E aí você tem que tomar muito cuidado com as tuas reações. Porque esse tipo de pessoa, Gelson, tem que deixar ela falar. Tem que deixar esse cara falar, contar a história dele, contar as vantagens dele. E quantas negociações que eu já não sentei na mesa e fiquei mais de horas ouvindo. Então, assim, prepara a audição e a escuta ativa. Não, é verdade. Porque também tem esse determinado tipo de perfil, ele não está interessado na tua história, na tua visão, ele não está interessado em nada, ele quer contar a vantagem dele, ele quer se sobressair, né? Quer contar a história dele, quer contar os negócios, quer contar as posses, quer contar um monte de coisa. Então esse cara, ele é vaidoso, né? O cara vaidoso, você não vai entrar num choque com ele de vaidade, porque senão você vai entrar numa guerra ali. Então você vai falar muito menos de você, muito menos das suas coisas, você vai deixar o cara falar, vai puxando, né, determinados assuntos que você vê que ele curte. Até às vezes se envaidece um pouco mais, né, no sentido de falar, né, não só de contar vantagem, mas você vê que tem ali algum assunto que é o prazer, né? O cara às vezes é colecionador de carro, ele quer contar que ele tem 20, puxa um pouco mais esse assunto, entendeu? Vai no que você percebeu que ele quer soltar mais e mais e mais. Então tem que preparar o tempo, né? Prepara seu tempo, vai numa boa, não tenha pressa, entendeu? Com esse tipo de pessoa, porque se você dá esses caras às vezes eles têm um gatilho sensível também, né? De se estressar com você. Então, às vezes você quer dar uma acelerada no cara, né? O cara tá falando muito ali da vez, então, vamos voltar aqui, o que você achou da minha proposta? Às vezes você pode dar uma bola fora, entendeu? Então, perceber o timing certo ali de retomar, você tem que ter um jogo de cintura diferente com esse tipo de gente, mas o principal é preparar o teu próprio ego também para ouvir e de novo, aquela mesma linha de deixa o cara aí controlando a situação, entendeu? Até você chegar no ponto que você quer. Muito bom. Estamos aqui com o André Brolio, ele que está dando aqui para gente vários insights sobre negócios. Você que nos acompanha, eu aproveito para pedir, vai lá, se inscreve no nosso canal DestravOcast. Estamos aqui, inclusive, em São Paulo. Estamos aqui no Conecta Expo Center, um ambiente agradabilíssimo, onde você pode vir gravar e produzir o seu conteúdo, o seu podcast. Ficamos aqui na Jabaquara, pertinho do Expo Center São Paulo, enfim. E você que tem interesse de tirar o seu projeto do papel, nada melhor do que procurar aqui a Destravo Produções. No final aí vai ter o nosso contato, nosso @ e você pode se conectar para trazer o seu projeto para cá. Mas dessa lista aí, né? E já na fila. Aguardem novidades. André, ele tem um conteúdo. Hoje a gente está voltando o conteúdo mais para essa direção aí dos negócios e tal, mas assim, tem outros conteúdos que a gente vai estar aqui explorando, né, André? Com certeza. Isso é muito bom. Muita coisa bacana aí. Eu quero, antes de explorar mais, falar aqui de negócio, eu quero voltar um pouquinho aqui para a tua história. Eu te apresentei na abertura, mas eu queria ter um reforço disso aí, ver o teu começo, como foi. Mas antes disso, eu ouvi de você. Quem é o André para o André? Hoje, de forma bem indireta, filho de Deus amado, posicionado como um embaixador do reino nesse mundo. Esse é, para mim, hoje está muito clara essa identidade e com o propósito de exercer o reino de Deus aqui na Terra, nesse mundo,
através de tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer. Desde a minha casa, da minha vida, da minha família, do meu relacionamento, dos meus projetos, dos meus negócios, das minhas relações, das minhas amizades, tudo para manifestar e para propagar, para expandir o reino. Esse é o... Hoje isso para mim demorou para eu ter essa clareza na minha vida, na minha experiência, mas hoje assim tá tudo voltado para isso. E a minha identidade tá bem clara nesse sentido. Cara, que bênção. Eu digo a você que, assim, óbvio que a gente vai continuar aqui, mas se a gente parasse por aqui, esse episódio já estaria, assim, Glória a Deus. rico de inspiração. Eu louvo a Deus também. E, assim, eu tenho buscado, André, pedido muito a Deus para Deus me conectar com pessoas que pensam assim. Igualmente, eu também. Isso é muito bom, porque o mundo hoje está fervendo, né? Ele está mergulhado no maligno, são tantas coisas, tanta gente sem propósito, tanta gente batendo cabeça, tanta gente sem saber para onde está indo, e quando a gente encontra alguém que se descobriu e que descobriu o caminho, que descobriu o reino de Deus, é muito bom. Eu quero aproveitar e falar com você. Você que de repente está perdido, que está sem norte, que está sem saber o que está fazendo na vida, tem esse ponto, tem esse ponto de inflexão aí, encontra o teu propósito, encontra o Deus, né, da tua forma, mas que seja realmente o Deus verdadeiro. Isso faz toda a diferença na tua vida, nos teus negócios, na tua família, faz toda a diferença nos teus relacionamentos, as conexões, enfim, traz o verdadeiro sentido da vida. É o que muita gente está precisando, e se você é um destes, vai aqui o nosso conselho de coração. Tenha esse encontro com Deus para que você possa ter uma vida realmente preenchida, satisfeita. Isso é muito bom e faz toda a diferença. André, pensando nisso, eu queria ouvir um pouquinho do teu storytelling. Tipo assim, cara, você logo jovem decidiu o que fazer na vida. Hoje você está assim, bem definido no mundo dos negócios, mas tua primeira atividade lá, quando tu terminou os estudos, sei lá, na adolescência, o que foi que tu primeiro pensou em fazer? Cara, você sabe que, assim, do começo ali da adolescência, começo, meio da adolescência, né, naquela fase de tá ali no colegial, né, antes da faculdade e tal, antes do vestibular, eu já tentava fazer minhas correrias ali para levantar um dinheiro e tal. Boa. E eu trabalhei de algumas coisas. Durante o colégio ainda, eu fui professor particular de crianças que eram, né, ali estavam mais atrás, ali, mais novas do que eu na escola. Então eu comecei a dar umas aulinhas particulares. Eu fui barman e garçom durante uns 2 anos, mais ou menos. Trabalhei bastante com evento nessa fase aí dos 17 aos 20 anos. Aí entrei na faculdade de administração. Ainda não tinha clareza de para que lado que eu ia, mas queria uma coisa um pouco mais ampla mesmo, em termos de estudo. E eu era apaixonado por futebol. Eu jogava futebol também nessa época, assim, quase que com uma... Foi a época da bifurcação, né? Vai pro esporte, vai pro futebol. Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei. Desde a infância, eu tinha 3 esportes, assim, que eu praticava competitivamente: natação, tênis e futebol. Muito influenciado pelos meus pais, assim, sempre me incentivaram na prática de esporte, e a cultura foi essa lá em casa. Mas aí 3 esportes competitivos ao mesmo tempo, não chega uma hora que você não consegue tocar. Então eu fui deixando o outro, fiquei com o que eu mais gostava, do que eu era apaixonado, ainda sou por futebol. Boa. E aí chegou nessa fase da adolescência, quase para ir para faculdade, jogar futsal. Tentei jogar campo, não gostava muito e tal, mas aí acabou que eu decidi, não, eu vou pros negócios, né? Não vou pro futebol. O futebol virou só um hobby, só um lazer, e eu decidi ir para a faculdade para abrir esse campo dos negócios. Então, logo no estágio ali no início mesmo da faculdade, comecei ali naquela empresa júnior. Não sei se você tem familiaridade, né? Mas algumas faculdades têm essa empresa júnior, que foi uma experiência muito bacana para mim, para já começar a criar essa consciência, né, profissional, trabalhar com projetos de clientes e tal. A minha faculdade era mais voltada para projetos, era uma administração mais focada em marketing, então a gente fazia projetos muito nesse sentido para as empresas mesmo, projetos que contratavam, a empresa contratava uma consultoria, porque tinha o apoio docente ali também. Mas dentro daquela empresa eu fui fazendo uma carreira, cheguei até a cuidar da área do RH dentro da empresa. Que massa. Júnior, né? E aí eu fui pro primeiro estágio em construtora. Então
a experiência mesmo profissional no mercado já iniciou no setor de construção civil. Tá, e sempre no mundo dos negócios. Sempre no mundo dos negócios. Entendi. Já foi assim. Eu fiz, né, antes era aquele negócio, trabalhei em evento, aquela correria, não sei o quê. Beleza. No mundo dos negócios já fui para esse setor de construção, mercado imobiliário. Geralmente os pais da gente, eles pressionam, ou pelo menos sugerem, né, para que seja médico, advogado, outras profissões, essas mais comuns e tal. No seu caso, não teve... Não teve pressão. Eu tive um caminho natural de enveredar para o que o meu pai tinha feito também, porque era mais ou menos o que eu conhecia. Conversava muito com ele, meu pai era formado em administração, em marketing também, foi executivo de multinacional, então eu tinha um caminho, que eu vislumbrava ali também. Boa. Até pelo background que ele tinha de estudo, e eu sabia que a administração era um curso... Eu não tinha um desejo, né? Como os médicos às vezes, né? Não, é isso. Ou advogado, é isso. Eu falei, cara, eu quero ir para o mundo dos negócios, mas não sei exatamente para que lado que eu vou ainda. A administração, sabia que era um curso mais amplo. Acho que muita gente acaba no curso de administração também nessa fase. O bom, André, eu posso fazer esse registro, é que você optou por administração, mas com um grau de convicção. Foi. Eu digo isso porque tem muita gente, eu sou administrador também. Também? Fiz administração, eu tenho todo um orgulho, eu me sinto um administrador nato, desde criança que eu consigo, assim, então assim, não tive nem dúvida sobre isso, não me vejo, nunca me vi como médico, advogado menos porque termina que a gente que administra advoga também, né, defende uma tese. Mas é muita convicção. E tem muita gente que faz administração, mas fica meio que perdidinho aí. Porque a administração realmente é um oceano muito largo, muito grande. E tem gente que entra nesse oceano, mas ele não sabe onde vai pescar. E fica ali perdidinho, batendo cabeça e tal. Não foi o seu caso. E até eu já percebi. Você teve uma vertente aí, seguindo uma linha inspiracional do seu pai. Eu sabia que eu ia desenvolver habilidades, competências que em algum momento iam me ajudar a gerir qualquer negócio. Então, como eu sabia que eu ia ser um cara, ou gostaria de ser um cara de negócios, então eu falei, pô, deixa eu me desenvolver, né, abrir a cabeça para isso, aprender como gerir. Então, você vai gerir qualquer tipo de negócio em qualquer setor, né, desenvolvendo determinadas competências. Então, foi o caminho foi aí que começou. Boa. Mas em que momento você consolidou assim tua carreira, assim, teu primeiro grande negócio, o primeiro negócio que você fez assim que marcou? Eu entrei, o cara começa meio que batendo cabeça ali, aprendendo, tal, mas tem aquele dia, esse aqui foi um negócio. Exatamente, eu entrei, né, numa construtora, uma grande construtora de São Paulo, com atuação nacional. Então era uma empresa muito, muito grande, que tinha algumas unidades de negócio. É uma empresa que foi gerida ela tinha capital aberto, então tinha um nível alto de governança. Você conhece bem, tem toda a sua experiência também profissional nisso. E eu entrei, na verdade, eu tive algumas transições antes de chegar nesse mundo de negociação, porque eu entrei pelo RH. Então durante um tempo eu trabalhei na área de gente, né? Se chamava Gente de Gestão, que era uma herança da Elisão Andev, né? Gente de Gestão. Isso. A empresa que eu comecei foi a Gafisa. A Gafisa tinha, na época, a Gafisa estava adquirindo a Tenda, tinha a Alphaville. Foi um grupo que ficou grande, mas com essa gestão muito profissionalizada pela herança do GP. Então eu entrei na área de gente de gestão. Daí eu passei rapidamente para uma área de planejamento financeiro. Eu queria fazer um registro, né? Assim, a satisfação é dizer do que a gente tem em comum. Eu também comecei a minha carreira na área de gente. Olha só. Não é? Eu comecei na época que chamava só departamento pessoal, que era mais a parte administrativa, registro de carteira, contratos, tal. E acompanhei toda essa evolução também de ir para os recursos humanos, depois para os talentos humanos, para a gente. E toda essa questão comportamental. E, cara, e aí sim, agora eu posso até corroborar com você, com o seu currículo, da razão que você tem essa habilidade tão boa em negócio. Porque, no fundo, tudo gira em torno de gente. Tudo. Olha, se você conseguir entender um pouco sobre gente, e olhe que é um oceano profundo, nunca a gente conhece tudo. Né? Porque o ser humano ele é uma fonte de novidade. Você nunca é o mesmo de ontem, hoje você não é o mesmo de ontem. Você vai sempre... Exatamente. Mas
Porém, se você conhecer, como é o seu caso, como é o nosso caso, conhecer um pouco de gente, cara, muita coisa facilita, né, André? Facilita demais. Então eu comecei a treinar aí, Boa. né, ainda como estagiário, área de gente. Depois eu passei também por uma questão de curiosidade, né, por uma área financeira, porque eu tinha também um certo expertise ali por conta da faculdade e tal, Sim. tinha uma facilidade de trabalhar com números e eu queria conhecer uma área estratégica dentro da empresa. Então eu fui para a área de planejamento financeiro, que é uma área que trabalha plano de negócios, né, Cara, trabalha ali toda a gestão de análise de resultados de uma forma bem consolidada. Então eu olhava os números na empresa inteira, sabia para onde, o que estava acontecendo, tinha que explicar por que estava acontecendo aqueles resultados. Então juntava a operação com a parte de financeira e para onde a empresa vai, né? Quem dá o norte ali, a diretriz, quem planeja a empresa para os 5 anos seguintes. Então eu fiquei algum tempo nessa área, pegando uma boa bagagem ali analítica, né? Então era muito analítico. Nessa fase eu tinha trabalhado em gente, Sim. depois fui para uma área completamente analítica, né? De raciocínio, de planejamento e tal. E num determinado momento, eu estava lá em Minas, nessa época, tinha sido transferido pela empresa numa oportunidade e apareceu um buraco lá na área de novos negócios. Que se chama, né? Esse é o nome que se dá no incorporador para a área que cuida da aquisição de terrenos, né? Que é o início do processo da incorporação. Tem várias fases, é uma receirinha. A compra do terreno é o ponto de partida, né? Só que é um processo bem complexo. Você tem que comprar um terreno, tem muitos riscos, tem analisar, tem toda a negociação, tem a viabilidade econômica do projeto, enfim, financeira. E aí apareceu uma oportunidade lá e eu comecei a me provocar no sentido de, putz, será que eu funciono nessa área? Né? Porque eu me conhecia de um determinado lado, né? Eu estava já há alguns anos e tinha uma carreira bem promissora na área de planejamento. Mas aí comecei a me provocar, será que eu vou bem numa área de front ali, né? No front da batalha mesmo, de sentar numa mesa, de ir para um lado mais comercial, de trazer resultado para a empresa, né? De fechar negócio, porque eu sabia do valor que a área de planejamento tinha para a empresa, que é um valor absurdo, só que é bem estratégico e é um back-office, né? Querendo ou não, você tá ali dando suporte. Agora, quem que tá no front ali, né? Como área de vendas, por exemplo, o cara que tá lá na frente vendendo, trazendo o resultado, trazendo dinheiro. Quem é o cara que traz dinheiro? O cara de novos negócios também traz, porque todo o empreendimento nasce com aquela aquisição, né? E o negócio tem que estar bem formatadinho, o acordo, todas as condições comerciais. Então começou a me despertar uma coisa de, será que eu sirvo para isso também? Será que eu vou performar legal? Será que eu tenho esse lado, né, de um negociador? Porque eu também tinha as minhas barreiras, meus bloqueios, os meus medos, minhas inseguranças. Então foi uma primeira transição de desafio mesmo, que eu falei, cara, eu quero me conhecer num desafio diferente. Vou me jogar nessa fogueira aí. E aí eu fui e comecei. E eu me lembro, Gelson, que lá, durante muitos meses, eu sentei em várias mesas, fui para muitas negociações e não fechei o negócio. Obviamente tinha o contexto todo da empresa, né? Não era só eu que determinava ali, porque eu estava representando a empresa, mas a gente não fechou. Eu voltei para São Paulo. Logo que eu vim para São Paulo, o primeiro mês já engatei um primeiro terreno aqui. Então foi marcante para mim. Opa! Porque o mercado aqui estava hiperaquecido, a empresa também precisando crescer e tal. E aí, aqui de fato, em São Paulo, quando eu engrenei nessa área de volta aqui, quando eu voltei de Minas, eu fiz fechei meu primeiro negócio, né? O primeiro terreno, negócio real. Eu fui pro front mesmo, que fui eu. Na época eu tinha uma equipe, eu tinha um gestor também, tava crescendo ali na área, mas eu que fui pra mesa, eu que lidei com o proprietário, sabe? Claro, não foi de primeira, eu tinha sentado em algumas outras situações aqui em São Paulo também, tomado vários nãos. Naquela época eu não sabia lidar com não. Tive reunião que durou minutos. Cheguei a ter negociação que durou 5 minutos, cara, na mesa. Completamente constrangedor, assim. Negócio duro. Saí mal. O cara não me deu abertura nenhuma. O cara acabou comigo na mesa. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não é isso que eu quero pra minha vida e tal. Mas o negócio da persistência, da resiliência, que são competências, capacidades que a gente vai desenvolvendo. E aí depois eu fechei. Aí eu fechei esse primeiro, cara, e aí é só aprendizado, é só
aperfeiçoamento. E aí eu fui melhorando, fui crescendo, né, até virar um executivo mesmo, o líder, né, dessa área. Depois eu transitei para outras empresas, cheguei a ser sócio, né, de uma outra grande incorporadora, né, da qual eu saí recentemente. Então, assim, daí foi crescimento e aprendizado. Pude treinar muitas pessoas, né, nessa trajetória também. Fui liderando, né, pessoas nesse caminho. Você é criador do método Negócio Real. E seguindo a linha do que a gente está aqui falando, por que negócio real? Você que existe negócios nesse universo que não é tão real assim, é o que te motivou a criar um método e a dar esse nome, Negócio Real. Vou te falar de onde vem essa coisa do negociador real. É claro que negócios depende da perspectiva, né? Mas a gente fala, todo negócio que acontece, ele é real, está acontecendo aqui no mundo da realidade. Mas na perspectiva que eu trouxe para esse método, que é a forma como eu aprendi a fazer negócios, é o que eu ensino hoje, a gente vai além, a gente se posiciona com autoridade e a gente faz negócios de uma forma nobre. Então esse real, além de real da perspectiva de putz, vamos aprender na prática mesmo o que realmente funciona, é o real verdadeiro para si mesmo. Então é fazer negócio sendo verdadeiro, que é o que eu aprendi, né? Sendo verdadeiro consigo mesmo, com o outro, que isso é um princípio. Então é negociar tendo princípios inegociáveis, valores inegociáveis. E é negociar com um nível de nobreza. O real também tem esse aspecto de realeza, né? Então é uma junção de conceitos, né, que eu trago nesse método. Claro que tem técnicas, tem aperfeiçoamento, inteligência emocional, é uma composição de coisas, mas no fundo a essência, né, desse método é que a pessoa aprenda a negociar com verdade e num nível de nobreza mesmo, que é o que eu aprendi desde que eu conheci o Reino de Deus. Muito bom. E aí é o contraponto do jeitinho brasileiro, né? A gente vive num país que tem muita coisa boa, muitas, né, assim, qualidades, riquezas, mas a gente não pode fugir da realidade do quanto a gente é conhecido mundo afora com todo esse processo de corrupção, de apodrecimento político, enfim, e do famoso jeitinho brasileiro, que é aquela forma de fazer negócio onde tem que dar um jeitinho para poder alguém ganhar ali de forma escusa, tal, tal e tal. André Brolio, como você encara e o que você tem feito para combater o jeitinho brasileiro? É ser bem direto, Gelson, nesse tipo de situação. É não dar mais brecha e não dar espaço para isso. Sabe, a gente se depara, eu já me deparei inúmeras vezes em situações de mesa de negociação com tentativas, né, e perfis de pessoas que carregam, né, essa cultura do jeitinho, porque vem de uma base sociocultural de fato, né, a gente que tem que aprender a arrancar, tirar né, ressignificar de fato essa questão. Mas eu já me deparei muitas vezes e representando, né, empresas, eu sempre tinha uma forma de trazer, né, a verdade, só que de uma maneira muito tranquila, vamos dizer assim, né, para não criar tanto embate. Isso era um perfil que eu tinha, eu fui aperfeiçoando isso, eu fui mudando isso em mim, né, porque tem situações que a gente não precisa agradar, não, a gente tem que ser direto mesmo e se posicionar. Boa. Então hoje o que eu aprendi, a forma como eu ajo, né, e como eu ensino é de ter atitude firme e posicionamento nesse tipo de situação, porque não dá pra gente dar menor brecha. Boa. Menor brecha, porque a gente tem que dar exemplo, inclusive, né, Gelson? Não é só com quem a gente está tratando ali, muitas vezes a gente está sendo referência para quem está vendo, quem está começando, quem está crescendo e aprendendo naquele tipo de situação, e a gente tem que ter clareza que a gente é exemplo, inspiração para o bem ou para o mal. Muito bom. É tratar de forma direta, quando precisa ser duro, mas firme na verdade, né? Firme no que tem que ser o negociador real. Essa aqui é a minha postura. Que resposta boa. E é assim que eu penso também, e com a vivência que eu passei a ter, né, ao longo dos anos, isso que você falou, eu acho que é o melhor antídoto, é ser direto, se posicionar por antecedência, porque assim, ó,
o universo, ele faz essa leitura. Se você é propenso a andar com um jeitinho brasileiro, a um esquema, tudo meio que atrai. O contrário é verdadeiro. Quando você se posiciona, é meio que assim, ó, o cara que é do rolo, o cara que curte esse tipo de situação, que vive mergulhado na corrupção, ele percebe, inclusive, né, se você é desse meio ou não. E quando ele vê que você não é, até ele se afasta, meio que isso é muito bom. Mas eu acho que finaliza com a palavra que você disse aí, é não dar brecha. Como diz há um pensamento bíblico, não é? Livra-te, pois, da aparência do mal. Não é nem do mal, o mal já está dito, é da aparência. Então aparentou, vai sentar, vai ter isso, aquilo, irmão. Porque, e aí eu vou falar com muita propriedade do que eu já vivi, o que eu já vi aí pro mundo afora. O que vem com o jeitinho brasileiro, irmão, o que vem com nessa linha aí, não vale a pena. Tira teu sossego, tira tua paz, tira teu sono, tira tua comunhão com Deus, e tudo isso não leva a lugar nenhum, não é isso, André? E tenha firmeza nos seus princípios, nos seus valores, né? Você tá firmado, né? No valor, que no caso, né, o que a gente pratica, o que a gente vive, né? Nos Sim. princípios do reino de Deus, a gente tem valores em Cristo. Você sabe que você vai perder negócio e você está disposto a perder negócio, a perder dinheiro para não se corromper. Então você vai, o empresário, o empreendedor, quem tiver à frente de negócio, tem que ter clareza de que vai se deparar com situação que ele tem que dizer não para negócio. E são negócios milionários às vezes, né? Já essa equipe que brilha o olho e que muitas vezes a empresa pode estar numa situação que precisa daquilo. Agora não abra mão dos teus princípios, dos teus valores, seja íntegro, né? Eu tive exemplos de trabalhar com muitos empresários que tinham essa integridade. Então eu também pude aprender com eles, entendeu? Que Eu bom. sou muito grato a eles nesse sentido, porque eu vi algumas situações de empresários abrirem mão de negócios milionários, que levariam a empresa muitas vezes para um outro patamar e simplesmente fecharem a porta, né, para não abrir mão de nenhum princípio, de nenhum valor e para agir de forma reta, de forma íntegra, né? Muito bom. André, mercado imobiliário brasileiro, como é que você enxerga nesse momento atual? 2025, Brasil mergulhado nessa polarização, essa situação. Qual é o teu olhar técnico como um negociador, como um empresário, como alguém que tem essa vivência? Como é que tu está enxergando? Cenários de taxas de juros alta que a gente vive, né, oscilações no Brasil, a gente sabe que o mercado é cíclico, né? Quem está no mercado imobiliário já há mais tempo aprendeu a viver ciclos e aí já desenvolveu essa resiliência também, né? E a empresa tem que estar preparada para isso também, não é só a pessoa, mas o emocional do dono, do sócio vem antes, né? E fala que o CPF tem que ser maior do que o CNPJ, né? Porque a empresa quebra antes na cabeça do cara, no emocional do cara. Então, assim, tem que estar preparado, né, para essas oscilações. Por quê? Em cenário de taxa de juros alta, ô Gelson, em geral, é duro para o mercado imobiliário porque afasta investidor, né? O cara que ou que compra imóvel ou que investe mesmo em empreendimento, com taxa de juros do jeito que está, tem muita gente que prefere deixar o dinheiro no banco ali e esperar ver o que vai acontecer, né? Não quer imobilizar, vamos dizer assim, porque o dinheiro está rendendo, né, de certa forma, para muitos olhares, está rendendo bem. Então, a gente está num momento relativamente duro, apesar de ver em muitos lugares, em muitas cidades, grandes capitais, o mercado aquecido. Então, parece uma contradição, né? Não sei se você circula bastante aqui por São Paulo, mas São Paulo aqui é a capital, principalmente a Zona Sul, aqui é um exemplo disso. A gente anda nos bairros aqui de médio alto padrão, você vê obra para tudo que é lado, é canteira, isso, é aquilo, é stand de venda. Então, parece que tá super aquecido, sim. Tem alguns dobramentos, tem alguns efeitos, na verdade, isso é resultado de algumas coisas. A gente teve uma época de pandemia, né, alguns anos atrás, há 5 anos atrás mais ou menos, em que o mercado ficou congelado, né? E o ciclo do empreendimento imobiliário, ele é longo, né? Assim, do momento que você compra o terreno até você colocar esse empreendimento na rua, que é o lançamento, né, que se chama, até iniciar a obra, vender, iniciar a obra ser entregue, cara, bota aí em média uns 4, 5 anos, né? Então, pense o seguinte, quando as empresas brecaram seus lançamentos, por exemplo, na época da pandemia, né, porque o mercado
deu aquela enlouquecida, tudo parou, ficou muita coisa represada, de terrenos que já estavam comprados, né, de negócios que já estavam feitos, o pessoal pega e segura. Não, vamos segurar, não adianta colocar no mercado agora, na rua agora. E aí, depois de um tempo, veio essa leva de novos empreendimentos. Então, a gente está vivendo hoje um reflexo ainda do final de ciclo desse pós-pandemia, que veio muita coisa. Então, a gente está num momento duro, principalmente no mercado aqui de São Paulo, que é muito grande, de muito estoque, né, de muito empreendimento, de muito projeto, tem muita opção de apartamento. Você quer comprar um apartamento hoje, você vai circular em um monte de stand aí, você vai ver várias incorporadoras com estoque. E aí, isso tem uma certa vantagem para o cliente, para quem vai comprar, porque vai poder negociar, né, vai ter várias opções. Agora, os preços também estão mais duros, né? Os preços todos estão crescendo, estão subindo, porque também tem a conta o juros alto, ele pega para o investidor, pega para o empreendedor também, para o incorporador, né? Então, o retorno dele exigido também tem que ser maior, né? O dinheiro tem o custo do dinheiro, todo mundo tem. Então, a gente está num momento relativamente duro. Tem um setor que está mais aquecido, um segmento que está mais aquecido, graças a Deus. A gente tem né, aqui não só em São Paulo, em outros estados também, né, da habitação popular que tá indo super bem porque a gente tem muita demanda, né? Isso é um fator mais triste aqui da nossa realidade, porque o déficit habitacional é gigantesco, né? A gente tem uma batalha grande pela frente para reduzir esse déficit, mas a gente tem programas que funcionam para habitação popular, então as construtoras estão conseguindo operar bem nesse. Muito bom. André, quando você fala de negócio, você tem um quesito que pode ajudar muito. Lógico, tem a técnica, tem a disciplina. E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre disciplina, e aí considerando até o teu perfil, né, a tua performance como alguém que gosta de esporte, como o Kung Fu mesmo, que você, né, se destaca como faixa preta, a Ironman também, né, que isso é um trabalho seu. Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória no campo da disciplina, se isso tem ajudado bastante ou o quanto tem ajudado no mundo dos negócios, né, porque quando você fala de um esporte e quando você fala de uma situação como essa, e aí eu tô falando de algo que eu somente vejo e percebo que requer muita energia, porque você chegar a ser um Ironman, você chegar a ter um esporte assim com consistência, requer muita disciplina, muita... Sim. Fala do poder da disciplina no mundo dos negócios e a tua experiência com isso. Cara, na minha visão e na minha experiência, ela é fundamental, é um pilar mesmo, a disciplina. No sentido de você persistir, de você ter desenvolver de fato uma resiliência que está conectada com essa disciplina, né? Porque através da disciplina você não desiste, né, cara? Você tem ali você se coloca num desafio, você entende que tem coisas que você tem que renunciar dentro daquela disciplina, porque não adianta abraçar tudo, né? Então o processo de virar faixa preta do Kung Fu, eu vivi isso, de virar um Ironman, eu vivi isso, e nos negócios também, você tem que saber onde focar, né? E aí focar com disciplina, né? Tá comprometido naquilo, porque sem disciplina, cara, primeiro no primeiro tropeço você desiste, né? Então num primeiro exame ali de faixa, se você tiver uma dor diferente, né, no Ironman, quantas dores que a gente não sente no Ironman, é uma coisa surreal, assim. Fico curioso, eu queria um relato seu aqui com relação a essa história do Ironman. Em que momento tu decidiu participar e como foi essa via cruz aí? Eu ia falar assim porque é um esforço, né? É uma dedicação, sem dúvida. Como é você passar essa fase aí todinha e chegar ao fim da linha com o Ironman? A decisão foi bem outras pessoas, então eu fui inspirado. Eu acho que funciona muito assim a vida, né? A gente vai entrando em ambientes diferentes, mentoria, pessoas que vão trazendo novas conexões pra gente. Então eu me inseri num ambiente em que tinha estava quente essa prática do triatlo. Eu, apesar de ter essa trajetória no esporte, eu nunca tinha praticado triatlo até o ano passado. E aí me envolvi com esse esporte. Eu estava precisando de um esporte, né, eu já tinha passado a fase do Kung Fu, já tinha virado para mim uma prática ali vamos dizer, mais um lazer do que uma prática intensa, né, um hobby. Claro que a mentalidade, ela permanece. Sim. Mas eu gosto de experimentar, então eu falei, pô, eu quero um novo esporte agora para eu não considero tanto um esporte a arte marcial, mas ela também tem essa característica. E aí eu fui pro triatlo. Né? O Ironman já é um projeto que veio depois, mas foi
vendo pessoas que tinham se transformado no Ironman e o que tinha acontecido com elas, não só muito além do físico, entendeu, Gelson? O que aconteceu com a mentalidade das pessoas que viraram Ironman? Fui muito inspirado nesse sentido, né? Um dos plays no Brasil, que a gente acompanha, né? Quem acompanha as redes sociais, e eu acompanho bem, um dos plays relevantes é o Pablo Marçal, que ele tem se demonstrado, eu acompanhei essa fase dele, caramba, e porque o nível de exposição dele é muito bom, é exponencial e termina todo mundo vendo ou gostando ou não. Eu particularmente admiro, mandar inclusive um abraço para ele aqui, para toda a equipe dele. E sabendo que você inclusive também faz parte, se aproximou e tal, foi daí que você teve também essa inspiração de você participar? Como mentorado do Pablo, também deixo outro abraço para ele aqui, que já virou um amigo. O Pablo, quando eu entrei na mentoria dele, ele tinha terminado o Ironman, há 2 meses ele tinha virado Ironman, e estava nessa onda do triatlo. Ele estimulou muito a nossa turma naquele início da mentoria a fazer um primeiro triatlo. Então a primeira provinha que a gente fez foi super curta, a mais curta que tinha, juntou uma galera, a gente foi lá foi em Olambra essa prova, e foi uma curtição, foi um desfrute, foi muito legal, e eu peguei um gosto nesse esporte. Eu falei, caramba, vou continuar. E aí fui fazendo uma prova, depois fiz outra. Numa viagem com o pessoal também da mentoria, com o Pablo, eu pude ver ele se tornando Ultraman. Então foi lá em Orlando que eu decidi fazer o Ironman. Olha a coisa da frequência da energia, né? A gente foi assistir uma prova do Pablo quando ele virou Ultraman. Ele fez 2 vezes. O Ultraman é a partir de você tem algumas modalidades, né? Algumas distâncias, mas a distância mínima é você fazer o dobro do Ironman, né? A partir do dobro já é um Ultraman. Daí tem do triplo, tem 5 vezes Iron. É uma prova que você vai. Tem várias modalidades. O Pablo fez 2 vezes. A gente foi assistir esse dia. Eu tava lá pegando essa frequência e tal. E naquele dia eu tava com um grupo ali de alguns outros amigos. A gente se olhou e falou, cara, não é possível. A gente não tem como a gente não virar Ironman, pelo menos, né? E aí nós nos desafiamos ali, virou um compromisso. Nós formamos um grupo, fizemos uma programação, treinamos com um cara excelente que é o Marcelo Lopes, que é o cara que foi pro 10º. Quando eu fiz o meu Ironman, ele fez junto o 15º Ironman dele. Caraca! Daí ele já fez mais, é o cara que ele foi agora esse ano campeão do Ultraman, um cara feríssima, treinou a gente, preparou a gente, e aí foi um processo, né? Durante alguns meses a vida mudou. O negócio da disciplina, voltando para a tua pergunta anterior, assim, é fundamental, porque ela te dá força. E saber que é através dos micro-resultados também, né, Gelson? Isso é uma coisa que eu aprendi, que tanto nos treinos quanto nos negócios a gente tem que ter essa visão de buscar um micro-resultado. Isso funciona numa negociação também. Aquela coisa que eu estava te falando do não sucessivo, são micro-resultados ali que você vai buscando com a pessoa, né? Às vezes não são perceptíveis, mas você percebe quando você tem uma leitura mais, né, sensível, mais afinada, que a barreira está caindo, né? A casca tá desmontando aos poucos. São os micro-resultados. E a gente tem também nos treinos isso. E isso funciona no processo de se tornar um Ironman, porque é treino a treino, é progressivo o negócio. Então, você não começa a treinar pensando no Ironman. Se você ficar doido, né? É a mesma coisa eu vou começar a correr hoje, eu tenho que correr uma maratona. Cara, eu já desanimo na hora. Né? É a mesma coisa a pessoa que vai começar a fazer um exercício, um treino de musculação, já começar a pensar, não, vou treinar todo dia, 2 horas por dia. Não é assim, né? Começa foca no micro resultado, dia a dia. Então é uma progressão, né? A gente não precisa enxergar tão longe, a gente só precisa ter uma visão ali, que isso é uma coisa que eu aprendi com o Pablo, um grande ensinamento, que é dessa coisa da visão progressiva. Isso funciona em tudo, né? Tudo, O carro na estrada, a gente dirigindo à noite, liga o farol, você precisa enxergar a estrada inteira? Não, você precisa enxergar ali tantos metros quantos forem necessários para você continuar caminhando. Então funciona assim, mas sem disciplina você cai. Você cai porque vai ter dor, vai ter desafio, vai ter barreira, vai ter muita coisa. Então eu desenvolvi essa mentalidade da disciplina. Isso te ajuda até hoje para outros negócios? Sem dúvida, né? em tudo. Ajuda muito nos negócios, porque
esse mundo dos negócios também ele parece uma montanha-russa, cara. A gente fica numa oscilação. Além da economia do país, o mundo dos negócios é assim. Você acha que vai dar certo, de repente a outra pessoa desiste, cara. E aí, putz, isso não foi, eu vou para outro. Mas essa resiliência é uma competência que a gente precisa desenvolver, tanto nos negócios. E aí, assim, uma coisa ajuda a outra, né? O esporte, principalmente de alta performance, ajuda a desenvolver essa resiliência, né? Essa capacidade de você sentir dor, não sentir dor, é sentir a dor, mas aprender a conviver com ela, aprender a enxergar a dor de outra forma. E aí você traz isso para os negócios, cara. Você sente, às vezes não é a dor física, mas você sente a dor emocional. Pô, está tudo certo, aprende a lidar com ela. Muito bom. Estamos aqui com o André Broglio, ele que está falando um pouquinho sobre o mundo dos negócios e um pouco da sua experiência. Isso é muito interessante, um episódio inspirador. E já caminhando aí para a reta final, mas ainda temos um conteúdo bom. Eu queria ouvir de sua parte, André. Hoje você é um homem que propaga bem o reino de Deus de forma aberta e espontânea, de boa. Quem é o André hoje? Quem era o André antes? André antes do reino de Deus e hoje uma pessoa que a gente costuma até dizer assim, convertida ou com a mente iluminada para esse universo. Como foi que aconteceu isso, essa mudança aí? O André que antes não tinha essa visão, caminhava por outros caminhos e hoje caminhando pelo caminho que está. Eu consigo dividir o de antes talvez em duas fases importantes. O primeiro, de fato, era um cara que buscava liberdade, não tinha muita clareza disso, mas buscava alguma liberdade, sem saber exatamente o que era aquilo, mas através dos canais errados. Então eu sempre fui um cara que gostou muito de estar com amigos, de festa e tudo mais. Então eu vivia muito nesse mundo. Por que eu digo canais errados? Porque não era algo que estava conectado com a fonte, né? Com Deus. E pelos lugares, pelos ambientes, pelas pessoas que a gente se relacionava. Só que a busca da liberdade, ela era genuína. Depois eu fui descobrir que essa busca é da alma, né? A nossa alma, ela busca a liberdade. Cristo não veio trazer a liberdade para nós. Então, é algo inerente. Todo mundo busca isso. Só que a gente não compreende, né? Muitas vezes, que busca que é essa e aonde... que canal que a gente tem que encontrar. Então, eu sei, o André de antes... né? No começo era um André que dava tiro para vários lados, buscando essa liberdade, né? Então caminhei por muitos lugares que hoje não caminho mais, mas eu olho com muito carinho para essa história porque me ajudou a me moldar, né? A me forjar, que é muito que eu conto no meu livro lá, O Homem Forjado. São desertos que a gente vive para ser forjado, né? Só que claro, a gente tem que tomar consciência de que a gente está vivendo um deserto para não se perder e não querer ficar nele, né? Ou então retroceder. Eu vivi durante muitos anos, né, solteiro, então numa vida, né, mais de... Eu vi uma foto sua no trio lá no Carnaval de Salvador. Por isso, você? Passei muitos anos lá. Pode ter sido algum tempo atrás, pode ser que seja... Ele estava lá no chiclete, ele era chicleteiro, que é isso? Eu vestia todos os abadás, não era um só abadá. Mas vivi muito lá, assim, tive essa fase. Tenho amigos que são de lá, inclusive, porque eu cheguei a morar um tempo em Salvador, né? Então eu me envolvia muito, gostava muito de festa, mas alegre, sempre alegre. Tá. Só que a alegria que tinha né, essa passageira. Tu tomava todos, André? Tomava, cara. Boa. Gostava. Tomava e ficava. E era aquele cara que queria ficar até o final. Eu era o cara que fechava, apagava a luz, fechava a pipoca. Era esse cara. Esse é o testemunho de alguém que viveu e que serve para você que de repente vive isso aí. E nenhuma crítica a quem é as preferências. Cada pessoa faz o que quer da sua vida. Exatamente. Mas assim, a mudança é grande quando você encontra o rei. Transformação, cara. Eu vivi uma primeira etapa de transformação quando eu conheci a minha esposa, a Jéssica. E eu me lembro muito bem dessa transição, porque cheguei num estágio da vida que, né, da solteirice ali, desse estilo de vida que eu não aguentava mais, eu mesmo não aguentava mais aquilo, apesar de, pros olhos do mundo, eu estar super bem, mas eu não estava bem, internamente. E eu lembro de pedir a Deus, cara, pedi a Deus, clamei de fato, mesmo sem ter tanta clareza e intimidade, né, com ele naquela época, e essa intimidade a gente busca, né, cada vez mais, todos os dias, mas naquela época eu estava muito mais distante do que eu estou hoje.
ainda assim eu clamei, pedi a Deus, foi um momento sabe, Divisor de águas. de divisor. E em pouco tempo a Jéssica apareceu na minha vida, reapareceu. Eu já conhecia ela, mas ela reapareceu rapidamente aqui. Então esse foi o primeiro momento, porque com a Jéssica, a gente viveu um primeiro período ali duro no relacionamento também de Adaptação. de adaptação, porque a gente queria viver a vida de casal, nesse estilo de vida de solteiro, uma coisa, né, juntos, mas nesses ambientes é muito, muito difícil, né, Gelson? Então a gente teve muitos problemas com isso. Mas a gente tinha visões e propósitos muito alinhados, então a gente queria buscar. Então a gente teve muitas buscas, né, durante esse período. Então foi mais uma etapa da vida, mas não tinha encontrado o reino ainda. Então, Jéssica foi assim, um divisor de O águas. divisor de águas foi a Jéssica. Boa. Foi a Jéssica, porque com ela eu consegui me desvencilhar mais desse mundo e a gente juntos buscar coisas novas, experiências novas. Interessante, entendeu? André. Interessante isso que você falando aí. Eu tive a oportunidade até de a conhecer. Vi que ela é realmente uma mulher de Deus. Até eu mando um abraço para ela. E faço questão de frisar a importância de uma mulher no caminho de um homem. Meu Deus. Né? A minha Jéssica, no caso, é a Renata, minha esposa, que também eu mando um beijo para ela. E fez toda a diferença. Assim, eu também tive uma história muito parecida. Então, assim, andava nos caminhos distantes e encontrei Renata e fez toda a diferença. Foi o seu caso com a Jéssica. Graças a Deus eu conheci a Jéssica, uma mulher mais madura do que eu naquela época. E ela me incentivou e ela me ajudou muito a trilhar um novo caminho, né? E de amadurecimento, que não foi rápido, né? A gente teve que passar por dores, por desertos juntos também, mas a gente sempre buscando juntos, sabe, Jaelson? Então essa foi uma experiência já de uma nova fase da vida que foi incrível para mim. Então a gente levou alguns anos, como eu te falei, né, naquela nossa conversa, batendo em várias portas, né, buscando vários caminhos. E, cara, a gente tinha alguma experiência aqui, outra ali e tal, alguma coisa faltava, a gente sentia isso, a gente sabia disso, tava faltando, cara. Caramba! Não era aquilo, mas a gente já tava com um viés, né, uma consciência de querer, de buscar. Cara, não é mais... Eu sabia o que não era. Né? Agora eu tava buscando o que é. O que é essa fonte, o que é essa conexão. Cara, como que eu me aproximo, né, de Deus? Aí você se deparou com o que está descrito na Bíblia, né? Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Simples. Então assim, independente de placa de igreja, do que for, Jesus é o caminho. É o caminho. E aí muitas vezes a gente sai batendo de porta em porta, achando isso, achando aquilo. É natural que a gente procure primeiro preencher os prazeres da carne, que é o que logo vem, né? Desde a adolescência da nossa vida, que você já se depara com eles. Mas no final, o único caminho é Jesus. Por isso que ele disse com muita propriedade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi o que aconteceu. Somente por ele, somente por ele. Encontrou. Então eu saí de um estilo de vida completamente alienado, né? Com a Jéssica a gente começou a romper essas barreiras, essas alienações, essas distrações, mas aí a gente foi encontrar de verdade, né, a luz em Cristo. Foi a nova fase, ela veio dessa transição, desde que a gente entregou nossa vida mesmo, encontrou o caminho, que é Jesus Cristo, a gente pôde acessar, e aí a caminhada ela não termina aí, na verdade ela começa, né, já assim, começa uma nova caminhada. Então a gente é uma busca diária de mais intimidade, é aprender a viver a obediência. Então essa para mim foi foi uma chave que virou, né, da obediência a Deus. Então cada vez mais ligado, né, nos direcionamentos e buscando obedecer rapidamente, né, o que a gente tem vivido hoje, eu estar aqui hoje, a conexão que a gente tem aqui, que eu tenho com o Marcos, e tudo isso na nossa vida, apesar de ser recente, as coisas vão acontecendo muito rápido por questão de obediência. Eu e a Jéssica começamos a obedecer cada vez mais os direcionamentos e a nossa vida mudou completamente. Incrível a verdade que você está colocando nessas palavras aí, que tem acontecido através, por exemplo, do Marco Serra, que a gente já se conheceu, né? Eu estando aqui em São Paulo, vim aqui, conheci, me conectei, foram acontecendo as coisas. Então, a obediência, ela abre portas. Se você não tem ainda essa experiência, eu recomendo. A obediência a Deus, ela começa a abrir portas boas, a gente vai se conhecendo, e eu não tenho dúvida que muita coisa boa está por vir. Como é que o André se vê daqui a 3, 4, 5 anos? Qual a tua perspectiva, assim, de mundo para o futuro
não tão distante? Curiosa a tua pergunta, porque há algum tempo, até acho que até pela minha experiência, né, muito em empresas, no corporativo e tal, a gente pensa no planejamento, né? E eu sempre tive esse viés de, não, deixa eu me planejar, onde que eu vou estar, o que que eu vou fazer e tudo mais. Então, há algum tempo atrás, talvez eu te desse até um roteirinho do que seria. Eu hoje não coloco limite em nada, Gelson, pelo contrário. O que eu posso te garantir, eu e a minha família, a minha casa, nós vamos estar servindo a Cristo, assim, intensamente. Eu não faço a menor ideia de onde a gente vai estar, como o mundo vai estar daqui a 3, 4 anos. O que eu te falo é assim, a gente está numa guerra espiritual, de fato, a gente compreendeu isso, né? Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Então a gente está posicionado, né, nesse sentido. A gente cada vez mais tá vivendo a vida, né? E nosso estilo de vida, tudo que a gente faz tem o propósito de servir ao reino. Então eu te garanto que daqui a 3, 4 anos, a minha família... O que eu posso falar daqui a 3, 4 anos, a nossa família vai estar maior. Essa é uma palavra que eu posso jogar para o mundo, porque Deus já nos deu essa palavra, a gente crê que Ele é fiel e vai cumprir, porque Ele não volta atrás com a palavra dele. A gente sabe que a nossa família, ela vai estar maior daqui a 3, 4 anos. Não sei que tamanho, vai estar maior. Eu já entendi que ele está presente para ver e comemorar também e louvar a Deus com você. Glória a Deus. E com muitos negócios, sem dúvida, porque a gente aprendeu também, Gelson, que os negócios, as empresas, isso eu aprendi também com o Pablo, que ele vive isso. Não é só porque ele ensina e fala isso, não. Ele vive isso porque a gente está próximo, a gente sabe. Os negócios, as empresas, eles são munição, cara. Eles são munição para essa nossa vida, para essa nossa batalha espiritual. Então as empresas e os negócios vão estar crescendo e servindo ao reino também. Muito bom. Na reta final do nosso DestravoCast, eu geralmente procuro saber do convidado 2 perguntas que eu não posso deixar de fazê-las. Andrezão, todos nós nessa jornada temos momentos bons e momentos ruins. Normal, todo ser humano. E aí eu chamo aqui de momento sombra. Primeiramente, um momento difícil da tua vida, nessa jornada até hoje, que você já enfrentou aquele dia que você disse, caramba, meio que não viu saída. Obviamente que Deus apresentou uma saída, mas que foi um dia muito difícil. Qual foi o teu momento sombra? Olha, o primeiro, eu posso colocar 2. Posso colocar 2? Sim, por favor. Assim, que são muito claros e são bem diferentes. O primeiro deles foi um término do meu relacionamento com a Jéssica. O primeiro e único término que a gente teve, que durou 3 dias. Caramba. E aí, hoje, com a consciência que eu tenho, tem um simbolismo, né, esses 3 dias, né, porque o nosso relacionamento, ele morreu naqueles 3 dias. A gente não tinha casado ainda, tá? A gente namorava. E ele... Cara, foi uma dor tão grande pra mim aquilo. Eu me vi... assim, nesse período completamente perdido e desesperado mesmo de ter talvez jogado fora naquele momento a grande oportunidade de transformação da minha vida, porque eu tinha consciência até do pedido do presente que Deus tinha entregado para mim. Então, naquele momento, eu vivi uma sombra assim, de fundo do poço. E em 3 dias, olha só, né? 3 dias o nosso relacionamento ressuscitou, posso dizer. A gente retomou a nossa relação e num novo nível. Então foi uma restauração. A gente já voltou num nível completamente diferente, tomando atitudes que a gente precisava tomar no nosso relacionamento. Tanto que a gente casou muito rápido depois. Foi coisa de poucos meses a gente já casou. Então foi algo que foi necessário mesmo, uma ruptura marcante. Foi uma morte e uma ressurreição, cara, no nosso relacionamento. Foi incrível. Mas foram dias de sombra. E quando o dia em que eu descobri um câncer na tireoide, eu tive que lidar com essa doença há 3 anos atrás. Então foi um outro momento, eu já estava com outra clareza, com outro nível de maturidade, de consciência do que daquela época. Mas é sofrido, né, André? Mas foi uma doença dura, né? Foi um baque para mim, porque na minha cabeça era incompatível ter aquela doença, né, com o meu estilo de vida, com a minha o cara é um cara que me cuidava, fazia esporte, é um homem jovem e tudo mais. Só que também foi um dia de sombra,
né, por descobrir aquilo, mas ao mesmo tempo foi também, da mesma forma, eu fui para um outro nível quando eu compreendi essa doença, eu fui estudar, eu fui me aprofundar, eu fui ler, eu fui participar de cursos de imersão para entender a doença e a formação da doença numa outra perspectiva, num espectro mais amplo. Fui entender a doença na alma antes da doença no corpo físico, e eu pude compreender de fato a minha parcela de responsabilidade naquele processo todo. No dia que você teve a notícia da doença, aquela hora que o médico vai lá e diz, o diagnóstico é esse aqui. Essa hora, como você reagiu? Chorou? Eu não chorei. Eu não chorei. Quando eu estava com o médico, na verdade foram 2 etapas, porque quando eu estava eu fui fazer um ultrassom, um exame aquele check-up geral, tinha um ultrassom no meio que eu nunca tinha feito, na tireoide, né, no pescoço. E ali na hora o cara que estava fazendo o exame já pegou uma suspeita. Então ali foi uma suspeita, ele não tinha confirmado. Então não chegou a ser o baque naquele momento. Só que aí depois eu fui fazer lá a punção, biópsia e tal. Quando eu recebi o laudo do exame, eu estava sozinho. Eu consultei pela internet ali, o site, o sistema do coisa. Então eu estava sozinho, me lembro bem, eu estava tava almoçando, trabalhava ainda como executivo numa empresa, estava almoçando sozinho naquele dia. Eu peguei o laudo, foi um baque, eu não chorei, mas uma cara assim, foi... Sabe quando a perna adormeceu, estremeceu, eu tava sentado, senão ia ter me dado uma baqueada de fato, porque foi um baita de um susto. Eu respirei de alguns momentos ali de introspecção mesmo, de revolta, foi um misto de sentimentos, né, cara? De vitimismo no começo também, por que comigo, né? Aquela coisa, aquela revolta de, cara, por que eu tô passando por isso e tal. Mas foram gatilhos que me ajudaram a buscar a verdade naquela doença, entendeu? Por que ela estava sendo manifestada no meu corpo? E aí, claro, eu fui buscar o apoio da minha esposa, né? A primeira coisa que eu fiz. E aumentou sua fé, naturalmente. Sem dúvida nenhuma. E a compreensão do corpo, da inteligência divina que está dentro de nós, sabe? Até na manifestação de uma doença. Doença superada. Superada, 100% curada no físico, na alma e no espírito. Que bênção, que bênção. Andrezão, pensando num momento difícil, temos um momento de luz também. Qual foi o seu momento assim ímpar que você teve aquele dia glorioso que você disse, caraca, esse marcou minha história? Óbvio que você está muito novo e ainda vem muita coisa por aí, mas... até agora, qual foi esse dia? Eu vou só para seguir o padrão, eu vou falar 2 também, porque é difícil separar um do outro. Eu acho que eles têm tudo a ver. É claro que eu já vou te explicar o que eu penso de cada um, mas assim, o meu casamento com a Jéssica, esse, né, quando a gente selou a nossa união, esse momento para mim foi, cara, até hoje, assim, sem dúvida, até aquele momento foi a decisão mais importante da minha vida, porque a decisão mais importante da minha vida, até que vem antes do meu casamento, não na cronologia, não no Cronos, mas no Kairos vem antes, né, no espiritual vem antes, que foi a decisão de me converter, de entregar a vida para Cristo. Quando eu fui batizado, de fato, eu recebi, né, eu recebi a salvação e recebi o batismo no Espírito. Para mim foi algo... ali foi o grande momento da minha vida, sem dúvida, porque foi uma decisão seguida de uma bênção, né, que a gente tá aí disponível para a gente receber. A gente precisa se arrepender, a gente precisa se quebrantar, mas ela tá aí, ela nos leva pro... Meu amigo André, muito bom, cara, gravar com você aqui. Estou muito feliz. Eu ainda quero deixar com você a oportunidade. E vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de deixar uma frase sua, um pensamento para esses quase 8 bilhões de pessoas que temos no mundo. Imagine um outdoor, imagine um WhatsApp que todo mundo acessasse. Qual a frase, que conselho, que dica você deixaria aí do seu coração para essa multidão? Aquela câmera é sua, você pode fazer uso dela e dizer essa frase aí para ficar na história. O que é que o André teria a dizer? Que mensagem para esses 8 bilhões de pessoas? Olha, Gelson, eu vou citar uma sabedoria que não é minha, né? Porque eu acho que nesse momento, para a magnitude dessa mensagem, a gente tem que usar uma sabedoria que vem de Deus, né? Que vem do alto. Então eu deixo aqui
um versículo que está lá em Mateus 6,33, se não me engano, depois você pode me corrigir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa para mim hoje é o meu lema, hoje é o que eu busco seguir todos os dias na minha vida. Não é simples, não é fácil, mas essa é a determinação que eu tenho para mim, e a minha família também segue isso. Então, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Isso para mim, assim, eu busco inclusive a compreensão disso a cada dia, porque a gente absorve, né, e aprofunda mais e mais e mais e mais. Mas é o que tem me norteado hoje, é o que eu deixo aqui de mensagem, Jailson. Que bênção, cara. Você realmente fechou com chave de ouro, fazendo uso dessa palavra, que é uma palavra universal, né? Deixada por Deus. Cara, eu quero te agradecer de coração Eu também. e deixar com você a oportunidade para os seus agradecimentos, suas considerações finais. Fica à vontade. Jailson, eu agradeço primeiro você também de coração. Foi um prazerzaço conhecer você, né? Nesses últimos dias a gente já, cara, falou de tanta coisa, já, né? A gente se conectou tão rápido, né? Assim como eu me conectei com o Marcos. Então eu tô muito feliz de estar aqui nesse lugar, nesse ambiente abençoado. Amém. Né? E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa a fazer juntos, Boa. muitos projetos aí para abençoar outras vidas, né? Porque o nosso propósito ele tá alinhado nisso. Não é à toa que a gente se conectou, né? As nossas famílias estão alinhadas nisso, nós estamos alinhados nisso. Multiplicar nossos talentos, cara, é isso que hoje me move. Multiplicar os meus talentos. Então, tudo que eu puder servir, tudo que eu puder entregar, hoje é o meu propósito. Então, estou à disposição. Cara, eu também. Eu quero te agradecer. E a senhora Eu pude. Rapidinho eu vou dizer isso. Eu vejo verdade em você. E nesse mundo digital, nesses plays todos, ele pode mandá-los entrar. Nesse mundo digital, desses plays todos, eu me deparo com muita coisa que é fachada, tal, mas eu vi verdade em você, cara. Então, assim, que Deus abençoe você, a Jéssica, a sua família que tá vindo aí. Igualmente, muito fielmente. Fez? Obrigadão. Quero agradecer a você que nos segue, nos acompanha. Estamos terminando aqui o nosso DestravoCast com esse convidado especial. Um episódio maravilhoso, muitos insights positivos. Você que vai assistir, aproveita e encaminhe esse episódio para várias pessoas, porque vale muito a pena. André Brolio, ele que esteve aqui com a gente, eu quero lhe agradecer de coração, agradecer a sua família, todos, e a você que nos segue. Aproveita e vai lá no nosso canal do DestravoCast, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações, e sempre aqui, toda semana um episódio, aproveitando e registrando. Estamos aqui no melhor e maior centro de eventos e de negócios de São Paulo para o Brasil, Conecta Expo Center, um ambiente agradabilíssimo onde você pode gerar uma experiência na sua vida, nos seus negócios, em vários campos, inclusive o campo espiritual. A Destravo tem o prazer de estar instalada aqui nesse ambiente, trocando essa energia e levando a mensagem do reino também, além dos negócios, de granas, de outras coisas mais do que isso. A mensagem do reino. Aproveite e manda um abraço aqui à mesa de som, nosso amigo Vitor, presente aqui também o meu amigo Marcos Serra, o mentor e criador de tudo isso aqui, o nosso Felipe, que está aqui fazendo nossas filmagens, e aliás, a todos vocês que nos seguem e nos acompanham. Um forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.